Amém, glória a Deus por este momento tão importante. Queria perguntar agora, sem microfone tá bom ou preciso do microfone? O que os irmãos preferem? Com microfone? Melhor, né? Ah, tá ótimo, o ventilador não faz dela, né? E, cadê já que você chegou, meu Deus, que alegria, gente. Já que é uma grande bênção de Deus na nossa vida. Lembra disso? Então nós vamos ligar o microfone, vou esperar já. Meus irmãos, enquanto a Jaque vai fazer, desde já quero agradecer aos irmãos pela presença, esse momento tão importante. Peço aos irmãos que se atentem, por favor, ao conteúdo. O pastor Fabrício preparou, com certeza, com muito carinho, para nos ajudar. Então nós vamos sair daqui abençoados em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, por favor. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração inicial, pedindo a graça do Senhor sobre nós nessa manhã. Senhor Jesus, neste momento tão importante, nós queremos orar e agradecer ao Senhor, mais uma vez, pela fidelidade com o Senhor para conosco. Senhor Jesus, neste momento nós vamos iniciar este culto com esta oração e vamos te louvar, Senhor, também pedindo a presença do Senhor sobre nós, sobre este lugar, sobre os nossos irmãos, que possamos sair daqui nessa manhã edificados, em nome de Jesus, Pai, certos de uma grande vitória. E eu sei, Senhor, que aquilo que nós vamos ouvir nessa manhã, se nós ainda não vivenciamos na prática, esse aprendizado vai nos ajudar a passar, se caso a dificuldade chegar. Senhor, eu quero orar pelos nossos irmãos que estão a caminho, aos que não vão poder estar aqui, Senhor, eu oro para que a bênção do Senhor alcance os seus filhos aonde eles estiverem. Senhor, Deus, nós queremos pedir, usa o teu servo, o pastor Fabrício, e nessa manhã será o porta-voz da tua palavra. Sei que o Senhor usa poderosamente, nós queremos ser edificados por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já ministrou em seu coração. Por isso, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se sentar. Vamos adorar a Deus, irmãos, com um louvor congregacional. Número de 505 da nossa harpa cristã. 505. Amém? Os irmãos me ajudam? Em nome de Jesus. Cantar. O pastor Fabrício também é músico, viu, irmãos? Aí fica bem difícil. Vamos louvar a Deus. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus ditos banquete são, banquete de amor. Qual maná celestial, vigor me dão também, me trazem sempre instrução do mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de
me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus, só as palavras de Jesus infundem-me valor, afastam do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer o gozo divinal do céu, me trazem ao meu ser. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus em todo tempo, meu Jesus, palavras me dirá. Nas provas elas são meu bem, sua voz me alentará. Minha alma dela tem a paz, quem pode me turbar? Jesus da real festim me chama pra cear. As palavras do Senhor são palavras me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus, lugar não há nem haverá no mundo de horror em que o perdido tenha paz, a não ser o Senhor. Pois as palavras que nos diz são fonte de poder para todo pobre pecador que humilhado crê. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus. Amém. Glória a Deus, que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, que prazer grande estarmos aqui nesta manhã. Então, quero chamar aqui o pastor Fabrício nesta manhã. Pastor Fabrício, pastor da Igreja Batista Remissão, bacharel em teologia, meu professor também no seminário, tem especialização em gestão de pessoas e psicologia cristã. Então, o pastor Fabrício está aqui, grande homem de Deus, me ensina bastante no seminário, estou feliz de ele poder ter atendido o nosso convite. Glória a Deus. Viu, irmãos? Eu louvo a Deus, eu acompanho ele nas redes sociais, tem sobre a sua responsabilidade também, tenho certeza que trará para nós
grande ensino que vai nos ajudar em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, professor. Se quiser ouvir aqui também, dá para ir no controlinho. Pegar também, só para ter uma base aqui. Vai aparecer de novo. Oi. Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem, irmãos? Glória a Deus, que honra estar aqui. Um prazer muito grande, viu? Vocês estão bem abençoados com o pastor, hein? Pensa num aluno abençoado. Presta atenção na aula, não dorme na aula, olha só. Glória a Deus. Meus irmãos, eu sou, como o pastor disse, trago um abraço da minha igreja batista, lá de Caieiras. Quem conhece Caieiras aqui? Pra que vai tão longe assim na vida, irmão? Caieiras, cidade pequena, mas eu moro mesmo em São Paulo aqui, vai dar lá para Pompeia, né? Mas trago um abraço da minha igreja, para essa igreja abençoada aqui, Assembleia de Deus, Ministério dos Santos. Bom, a gente vai ver aqui um pouco mais do que certamente vocês já viram aí nos últimos meses. Falar um pouco sobre corpo, alma e espírito e sobre algo que a gente possui ou continua possuindo mesmo depois de convertido, que é a alma, que é onde se concentra sentimentos e emoções. Eu queria começar aqui então fazendo uma abordagem rápida, só aquela pincelada dentro do que vocês já viram, obviamente. A Bíblia diz para nós que nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito, ok? Não somos só espírito. Nós nos convertemos e agora somos uma nova criatura, verdade. 2 Coríntios 5,17 vai falar isso. Porém, nós continuamos ainda tendo esta embalagem corrompida que é a carne. Houve um novo nascimento? Houve. Aonde? No teu espírito. Então, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, como está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E assim como no grego nós temos palavras específicas para alma e espírito, no hebraico também nós temos. Isso por quê? Para poder deixar evidente que espírito e alma não são a mesma parte imaterial do ser. A alma é uma coisa, espírito é outra coisa, ainda que sejam as duas partes imateriais do ser, além do corpo, obviamente. Segundo a Bíblia Scofield, que é uma excelente versão bíblica, ela traz uma definição interessante do que é o corpo, sua função, qual a função da alma e qual a função do espírito. Então você tem lá, o espírito nos dá consciência de Deus, irmãos. Deus fala com você através do seu espírito. Paulo diz uma coisa interessante em Romanos capítulo 7, ele diz que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Onde habita o Espírito de Deus? Não é uma coisa boa? Ele diz que na carne não habita bem algum. O Espírito de Deus habita no teu espírito e dá vida ao teu espírito. Logo, uma vez nascido de novo, com a vida de Deus no teu espírito, agora você conhece a Deus. Você entende a Deus. Você lê a Bíblia e fala assim, nossa, isso falou comigo. É a ação do Espírito Santo no teu espírito. Então o Espírito te dá consciência de Deus e a alma te dá consciência de você mesmo. Você sabe que um pitbull não sabe que ele é um pitbull, né? Ele não sabe, mas você sabe quem é você. Porque a sua alma te dá consciência de quem é você. E o corpo? O corpo te dá consciência de mundo. Frio, calor. Então você tem as três partes que compõem o ser. Corpo dá consciência de mundo, alma te dá consciência de quem é você e o espírito que te dá consciência de Deus. Amém, meus irmãos? Tranquilo até aqui? Quem tem espírito aqui? Quem tem alma? Amém. Corpo, com certeza.
Igualmente. Então, olha só. Uma vez que a gente está consciente disso, como eu disse aqui, quando o homem se converte, ele não, ele deixa de ser somente um indivíduo carnal, mas ele passa a ser agora espiritual, porque ele passa a ter a participação da natureza divina, porque agora Deus, o Espírito de Deus está nele. E uma vez que o Espírito de Deus está no indivíduo, ele agora pode ter domínio e controle sobre a carne, sobre a alma. Então ele não anda mais segundo os sentimentos, ele anda segundo a fé. Ele crê no que Deus diz, ele se aplica em cumprir e obedecer o que Deus diz, porque ele tem o próprio Espírito de Deus que lhe dá condições de andar segundo a vontade de Deus. Então a conversão, ela é uma realidade? Ela nos torna uma nova criatura? Com certeza, mas nunca devemos nos esquecer que esta carne não se converte. A carne não se converte. Ela é um problema. Por isso que Gálatas capítulo 5, Paulo nos exorta. Se você anda no Espírito, ou seja, se você obedece o que está escrito e pratica o que está escrito, você obedece a Deus, você não cumpre os desejos da carne. Por quê? Porque a carne combate contra o Espírito. Ah, mas eu me converti. No Espírito. A carne está aí para te atrapalhar. Você sabe qual é o seu maior inimigo, irmão? Nem é aquele vizinho lá que a gente pensa assim, aquele vizinho ali não é de Jesus, não. O pior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Você quer ver? Gênesis capítulo 1 e 2. Deus criou os céus, a terra, depois criou o homem e criou a mulher. Aí Deus vai dar uma ordem para Adão, dizendo o seguinte, você não come da árvore do fruto proibido do meio do jardim. Porque no dia que você comer, você vai morrer. Não é isso que está lá? Eu pergunto, a serpente estava no Éden? Sim ou não? A serpente não estava no Éden? Tá. Por que Deus não adverte Adão da presença da serpente no Éden? Por que Deus não diz para Adão assim, e outra coisa, cuidado, tem uma serpente aí, não vale nada. Hein? De olho nela, porque ela vai querer passar a perna em você. Por que Deus não fala isso? Por que Deus não adverte Adão da presença da serpente? Porque a serpente, irmãos, não era o maior problema para Adão. O maior problema para Adão era Adão. Tanto que a serpente não enganou Adão. Mas Adão deu ouvidos à mulher. Ele, sabendo o que tinha que fazer, fez outra coisa. Isso não mudou, irmão. Nós somos o maior problema que nós temos, nós mesmos. Com certeza tem coisa que a gente faz contra nós mesmos que nem o diabo faz. Porque quando é demônio, irmão, a gente expulsa, não é isso? Sai no nome de Jesus, ele tem que sair. Agora, você expulsa você? Sai de mim, eu. Não sai não. Sai João do João. João fica. Porque é alma, é carne. Não sai. Por isso que sendo nós uma tricotomia, corpo, alma e espírito, o espírito tem que governar. Eu tenho que pegar minha própria orelha e falar assim, larga a mão e vai obedecer a Deus. Eu falar comigo mesmo. O Novo Testamento, irmãos, é um chamado intenso à obediência, à prática da palavra de Deus. Quando a Bíblia diz assim, não mintais uns aos outros, você está falando com quem? Com a gente. Ou seja, é um chamado para que eu não faça mais algo que costumeiramente fazia. Mas é uma atitude que tem que partir daqui. Mas nós temos uma cabeça, irmãos. Nós temos um cérebro
que é bastante interessante. Ele trabalha contra nós, você sabia? Você quer ver? Vou contar uma história aqui. A minha igreja lá em Caieiras, como falei aqui, tinha um marceneiro lá, e ele estava com aquela serrinha, chama de tico-tico, aquela outra serra que aquilo corta tudo, né? E ele está trabalhando com aquela serra ali, a maquita da vida, né? E está cortando lá umas peças. E o menininho dele de 2 anos ali, ó, brincando, por ali. O telefone toca. Aí ele vai, desliga a serra, põe ela virada para cima, mas essa serra, quando você desliga, nada fica no alto giro, né? Até caiu o giro. Ele pôs a serra, foi atender o telefone. O menininho dele de 2 anos, pôs os 4 dedinhos na serra. O que você sentiu? Essa história não existiu. Essa história não aconteceu, mas você sentiu. Porque a sua cabeça não sabe o que é verdade e o que é mentira, mas a sua alma, ela vai reagir a tudo. Você pode estar chorando hoje por questões que não existem. Você pode estar hoje morrendo de medo por coisas que nunca vão acontecer, mas na sua cabeça vai. Aí que está o grande problema de cada um de nós, convertidos a Cristo. Nós não sabemos lidar com a alma, cabeça, sentimento, emoção. Bom, se eu não conto aqui que essa história não aconteceu, você ia passar para frente essa história, eu não ia. Você acredita? O pastor contou a história lá, nossa, na hora me deu até um negócio. Não aconteceu. A sua cabeça reagiu. Se eu falar aqui abacaxi, você pensou em que agora? Abacaxi. Você fala elefante, você não vai conseguir pensar numa girafa, você vai pensar elefante. Então, obviamente, se alguém chegar para você e falar assim, nossa, vai dar tudo errado, possivelmente você vai mesmo. Porque é da natureza humana seguir emoções e sentimentos. Aí vem a Bíblia e fala para nós que ele é assim. Fala sério, hein? Aí complica, né, irmão? Aí vem Paulo e vem falar para nós temos que andar segundo a fé. O que é isso? Isso é coisa que se fala para alguém? Mas é a realidade. A questão é se a gente aprendeu isso. Então, olha só. Um crente em Jesus possui o Espírito de Deus e ainda combate contra as mazelas da carne. Por isso a instrução, já falamos aqui, Gálatas 5,16. Andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. E andar em espírito implica em governar você mesmo. Você governando você. Sem dar aquelas explicações assim, né? Lá em casa nós somos tudo assim. Deixa de ser. Nossa, minha família é tudo espanhol, nós somos tudo bravo. Jesus não é espanhol. Não, eu sou mineiro, brabo. Jesus não é. E qual é o alvo de Deus? Transformar eu e você no caráter de quem? Da avó? Do tio? Papai? O caráter de Cristo. Jesus disse que basta aos servos ser como o seu Senhor. Nem mais nem menos. Como é? Como que Jesus é? Nós devemos ser. E não adianta, irmãos, repito, a gente ficar, às vezes, tentando explicar por que a gente não é. É aí que entra a questão. Quando eu permito que a alma que é caída governe a minha alma, ou governe a minha vida, né? Uma vez tendo o próprio Espírito de Deus. Uma coisa que, se a gente pensar bem, não tem nem cabimento. Então, uma vez que a alma é a parte imaterial do ser, que nos dá consciência de nós mesmos, ela então está ligada a emoções e sentimentos e, consequentemente, rege a nossa personalidade. Uma vida espiritual sadia depende de uma vida emocional sadia. Ninguém pode dizer assim, eu sou espiritual, se estiver abatido emocionalmente. Teve um exemplo prático.
Você trabalha com alguém e definiu assim, vou falar de Jesus para o Júnior, que trabalha comigo lá na firma. Quinta-feira nós vamos almoçar junto. Eu vou pregar o evangelho para ele. Aí chega no domingo, pede oração para a igreja. Irmãos, queria pedir oração para que Deus abençoe, que eu vou evangelizar um colega de trabalho na próxima quinta-feira. Aí jejua na segunda, terça-feira, lembra os irmãos da igreja, ora lá, hein? Quinta-feira eu vou evangelizar o abençoado lá. E a igreja orando. Chega na quinta-feira, irmãos, amanhece chovendo, acaba a luz. Acaba levanta para tomar banho, não tem luz. Aí liga a televisão, os trem tá tudo de greve. Ele já fica meio esquisito. Aí leva 2h40 para chegar no serviço, ele já chega cuspindo fogo. E começa assim no caminho. Eu não sei o que eu estou fazendo nessa empresa. Isso aí é um inferno com CNPJ. Deus me livre, só que tem cascavel ali. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Agora, onde é que eu vim morar aqui e trabalhar lá no fim do mundo também? Eu não sei onde é que eu estou com a cabeça. Eu ando esquisito, tá? Quando ele chega na empresa, lá vem aquele que ele pediu oração, que ele jejuou. Aí o que vem na alma assim? Não, hoje não. Hoje não. Amanhã. Cadê a espiritualidade? Cadê o jejum? Cadê a oração? A alma não deixou. A alma disse, hoje não. E ficou por isso mesmo. Esse é o nosso problema. Não resistir ao que sente. Achar que eu preciso validar tudo que faço pelo que estou sentindo. Não é assim, irmãos. Alguém me disse assim uma vez, pastor, eu sei que eu tenho que perdoar fulano, mas eu não estou sentindo. Mas você não está sentindo? Onde é que está o versículo que diz assim, sintais e perdoais? Onde é que está esse versículo? Que versão que é essa? Você, capítulo 2, versículo 15? Ou é o Evangelho que você está lendo? A Bíblia diz que você tem que perdoar, ponto final. É quase que eu penso assim, azar é seu. Você tem que perdoar. É uma atitude que você toma, acabou. É difícil? É difícil, claro que é difícil. Mas é impossível? Não. Mas a gente fica querendo validar tudo, até a vida espiritual, pelo que sente. Eu tenho que sentir que eu tenho que perdoar falando. Ou então pior, não se sente perdoado. Oi? Deus não falou com ele. Essa é outra história, essa aí tá nele. Eu tenho que falar tudo, senão Deus não tem sossego com ele. Deus vive atordoado por causa do irmão. Então é assim, eu não tenho que buscar se eu estou bem ou se eu estou mal para poder ter uma vida espiritual. Eu tenho que ter uma vida espiritual. Não tem aqueles dias que você fala assim, hoje eu vou orar em nome de Jesus. Hoje vou bater o recorde. Vou orar 10 minutos. Não é assim, né? Eu tô brincando. Aí você define mesmo. Está decidido. Chega à noite em casa, trabalha o dia inteiro, alguns B.O. Não, mas eu vou orar, para que orar. Aí do trajeto de onde você está para o quarto, que é o lugar que você ora, tem um celular no caminho. Aí você passa assim, ele dá uma timidinha, sabe? Aí você fala, nossa, esse povo é doido. Olha, meu Deus do céu. Nossa, olha isso aqui, já sentou. O que é isso, gente? Onde é que nós vamos parar desse jeito? Satanás dos infernos. Daqui a pouco deu 40 minutos, está sentado ali olhando no celular. E a oração está assim, cadê você? Aí o que geralmente pode acontecer? Olha, hoje eu estou muito cansado, mas amanhã, em nome de Jesus. Aí temos de novo um crente vencido pela alma. Porque a alma foi mais forte do que ele. Porque o sentimento foi mais forte do que a palavra de Deus na vida dele. Porque a emoção conseguiu reduzir ele a nada, sendo ele possuidor do Espírito de Deus que criou os céus e a terra. Olha o poder que tem a alma não controlada. Então nós temos que entender
que não basta só dizer, eu sou assim. Deixa de ser assim. Se eu sou de uma maneira em que a Bíblia diz que eu devo ser de outra, eu tenho que ficar com o que a Bíblia diz. Senão, nossa vida espiritual vai ser rasa. Não vai haver profundidade. Eu não vou contabilizar na minha vida vitórias e grandes experiências, porque passo por cima de mim, porque sou capaz de dizer para a minha vida assim, não vou fazer, não vou falar. Ou então, vou agir, vou começar a fazer isso. Atitudes que nós temos o poder de ter, por conta da presença da própria vida em nós. Mas, se eu não entendo isso, eu acho que nós somos assim. Então, daqui a pouco, eu sou governado por uma alma que é naturalmente doente. Olha lá. Uma alma doente resulta em uma vida espiritual rasa. Mas o que é uma doença da alma? Quais são os sinais de uma alma doente? Vamos ver. As doenças da alma são todas as deficiências emocionais que distorcem a personalidade. Personalidade é a sua essência, é o que você é, é o que você nasceu sendo. Personalidade, ela é selvagem. Você herdou do vovô, herdou do pai, da mãe. Não tem assim, às vezes nasce a criança, os meus dois filhos são bem diferentes um do outro. Um chorava que, francamente, aquilo, como é que podia chorar tanto aquele menino? A menina nem tanto. Então você fala assim, nossa, esse aqui, ele é quietinho, né? Nossa, glória a Deus. Dorme a noite toda. Olha, acorda para mamar, já é logo cedo. E o outro, esse aqui eu vou te falar, não tem sossego, puxou o avô dele. Mas parece que não deixa ele dormir, não faz nada, ele chora o dia inteiro. Quem que instalou isso nas crianças, irmão? E não é um chip que dá para você trocar, né? Esse aqui é muito enjoado. Troca o chip, põe um mais tranquilo. Não dá. É a personalidade. Veio assim. Por isso que você pode ter 10 filhos. Cria do mesmo jeito, 10, tudo diferente um do outro. Porque eles herdam personalidade. Traços que evidenciam o que eles são. Essa personalidade, ela não muda nunca. O que você consegue fazer com a personalidade é moldar a personalidade. Você molda, você educa, você instrui, você doma a personalidade, que resulta caráter. Então, olha só, qual que é a diferença de caráter e personalidade? Vamos ver. Temperamento, que é a personalidade, ele é herdado, inato, veio com você, genético, neuropsíquico, espontâneo, orgânico, pode ser controlado, mas não pode ser mudado. Se manifesta mesmo no recém-nascido, como eu acabei de falar aqui. Então você pode dizer assim, eu mudei muito depois que me converti. E glória a Deus, tem que mudar mesmo. Mas se você não vigiar, tem coisas que você fazia antes, você volta a fazer, sim ou não? Não vigia não, você vê. Caráter é a personalidade total do indivíduo, é a forma definida de conduta. O caráter é educável, ele pode ser mudado, e o caráter é o temperamento moldado. Então, quando é que você diz, eu tenho caráter? Por quê? Você tem um padrão de vida justo, honesto, que muitas vezes vai contra a sua própria natureza. Mas você faz o que é certo, querendo fazer o errado, mas você faz. Você tem caráter. Então, olha só, um caráter moldado é um temperamento deixado. Aí a gente se converte. E a pergunta é, sabemos entender isso? Que eu agora sou uma nova criatura e não devo andar mais como andava antes? Será que hoje eu entendo que a alma é a central dos sentimentos e emoções e não devem governar mais a minha vida? Porque eu recebi o Espírito de Deus e agora eu vou moldando a minha personalidade animal
segundo o caráter de Cristo. Aí a Bíblia diz para a minha natureza, não minta mais. Eu não vou mentir mais. Aí a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, não vá dormir com raiva. A gente fala assim, não, aí já é demais, não. Aí já é demais. Não sou Jesus? Não tem essas explicações. A Bíblia diz que não deve dormir com raiva. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não é um conselho, é uma ordem. Está dando para quem? Para mim. E eu então entendo que tem o poder de fazer morrer toda a raiva no dia que ela nasce. Raiva tem que morrer no dia que ela nasce, irmão. Não, é isso mesmo. Põe em prática que você consegue. Você tem Espírito de Deus para isso. Mas, em geral, o que a gente faz? Hoje eu estou atribulado, não vou nem no culto, hein? É ceia, então? Nem vou aparecer lá. Porque está atribulado. Há quantos dias? Uma semana. Mas por quê? Você não viu o que ele me falou? O que é isso? Eu sou crente, mas também não é assim, não. O que é isso? Não. E ele que não me apareça na minha frente, hein? Olha, eu não sei, Deus me livre, Senhor, me segura. O que é isso, irmão? Aí você olha assim e fala assim, espiritual, hein? Será? Tá tomando um baile da alma. Tá deixando de vir à igreja porque tá irritado. Tá deixando de buscar a Deus porque não tá muito bem. Irmão, isso não pode acontecer na vida da gente. Porque isso tudo é alma e tem que ser controlada. Ou nós governamos a alma, ou ela arrebenta com a nossa vida espiritual. Então, eu sei discernir os sentimentos. Se a alma é quem governa os sentimentos, eu sei definir pelo menos o que eu sinto. Eu estava falando com a irmã ali. A gente atende muita gente na igreja. E as pessoas falam assim, não, pastor, eu sou muito ansioso, sabe? Eu tenho ansiedade, eu vou te falar um negócio. Aí eu pergunto assim, defina a ansiedade. Nossa, minha mão fica suando, o coração dispara, me dando uma agonia. Não, isso aí é resultado da sua ansiedade. A questão é, o que é este sentimento, ansiedade? Se você não entender o que é o sentimento, ele vai governar você. E sentimento que você não governa, vira sofrimento. Quando você domina um sentimento, você não sofre ele. Mas quando você sofre, é porque ele é que está te governando. Ansiedade, você define, é um sentimento que ele tem fundamento em 2 pontos, pelo menos. Primeiro, querer governar o que você não pode. Se você não pode governar o que você quer, não tenta. Porque se quiser, você vai ficar ansioso. E segundo pilar, toda ansiedade se baseia em incerteza. Se você tem dúvida acerca de alguma coisa, a ansiedade vai pegar você. Então, olha só, quando você se vê ansioso, eu não estou falando aqui também, irmão, deixar claro, a ansiedade já é patológica. Ela já tá além de tudo, ela já passou do desgoverno. Isso é outro assunto, quem sabe no outro momento pode ser mais profundo. Mas estou tratando aqui desses sentimentos que acometem todos nós, às vezes todos os dias. Quando você se vira ansioso, você tem que fazer essas 2 perguntas. Peraí, estou querendo controlar o quê? Ainda mais se é a cabeça dos outros, hein? Não vai não, irmão. Você é cabeça dura, estou te falando, para com isso. Você pode dar um conselho, mas tentar mudar a cabeça do outro, não vai. Já deu carona para quem está... Parece que é a pessoa que está dirigindo é você que está no volante. Já aconteceu isso, não? Lá em casa acontece de vez em quando. Está indo assim, aí o carona fala assim, por que você não muda de faixa? Aqui está andando mais. Aí você dá certo, né? Passou por outra faixa. Aí essa faixa para. Aí você só olha para o lado.
Aí a pessoa fala assim, então agora é só você voltar para lá. Aí você volta para lá. Daqui a pouco, acontece alguma coisa no trânsito, a pessoa pisa no freio lá. Não tem freio aí não. Ou então ela fala assim, por que você não anda mais depressa? Ele está muito mole. É uma cabeça querendo governar outro corpo. Irmão, não vai. Quem tem duas cabeças é monstro. Certo? Então, às vezes a gente quer controlar o outro. Eu já falei para ele, é um cabeçudo. Ele não me ouve. Quem está ficando doido é você. Porque o outro continua do jeito que ele está. Mas eu quero que ele faça. Olha, se você não consegue controlar, não está na tua mão. Não tenta. Você vai adoecer. Vai adoecer. E o segundo pilar, a dúvida. Nossa, como é que vai ser quinta-feira? Oh, Deus, Senhor. Escuta, você consegue saber como é que vai ser quinta-feira? Não. Então fique em paz, meu irmão. O que você pode fazer a respeito do assunto de quinta-feira? Seja ele qual for. Posso fazer isso. Então você vai e faz. Agora não posso fazer nada. Então não adianta você ficar inventando. E será? E se? E se não? Você vai adoecer. Ansiedade é isso. É um sentimento que você pode governar. Quando você se vir diante dela, tome essas atitudes. Não vou esquentar a cabeça com isso. Ponto final. Atitude. Não consigo, eu estou dando as dicas, estou falando a verdade. Não está fazendo. Infelizmente. Porque senão, quem vai adoecer, repito, é você. Porque os outros, eles continuam do mesmo jeito. Tem gente que pode estar na praia hoje, falando que você viaja muito. Quem está na praia é ela. Vai criticando você. É assim. Então, se a gente não toma cuidado, a gente vai quase que endoidecendo. Aí vive ansioso. Daqui a pouco está onde? Nos comprimidos. Daqui a pouco está no tratamento. E eu falo aqui para vocês, irmãos, eu tive síndrome de pânico por longos 9 anos. Eu tomei os remedinhos controlados, frontal. Eu tomei isso aí, eu sei o que é isso. Eu sei que é com a receita azul. Eu sei o que é isso. Aliás, nem sei se ainda tem receita azul hoje para remédio controlado. Não tem mais, né? Nesse tempo. Isso já tem 30 anos atrás, né? Mas é horrível você ser dominado por sentimentos e emoções. E tendo o poder de se libertar disso. Com atitudes. Porque o Espírito de Deus está em nós. Então, se eu souber lidar com a alma, eu vou andar em espírito. Então, disso depende a nossa vida espiritual. O alinhamento de sentimento, vontade e inteligência. Olha só uma coisa. Eu falei para vocês aqui que você nasceu de novo, mas se você não vigia, aquele velho homem, aquela velha mulher, pode vir à tona a qualquer momento. Porque ele continua em nós. É aquele que era governado pelo que sente. O Antigo Testamento, lá no Deuteronômio, vai falar para nós. O livro de Êxodo diz que Moisés, aos 40 anos, ele entendeu que Deus o havia levantado para salvar Israel. Aliás, Êxodo mesmo não diz isso. Quem diz isso é Estevão, lá em Atos capítulo 7. Ele tinha esse entendimento. Lá para frente, Deus o chamou mesmo, mas não aos 40 anos. Mas ele entendeu, ele tinha aquilo na alma. Quando ele viu um hebreu sendo maltratado por um egípcio, o que ele fez? Ele mata o egípcio, enterra na areia, quase dá um glória a Deus em cima. Olha, só faltou ir na igreja e falou assim, então, irmão, hoje eu vi um egípcio atacando o nosso irmão, foi lá, dei cabo dele, glória a Jesus. Só faltou falar isso. Era o Moisés aos 40 anos. Nervoso, brabo, né? Mexeu com o meu irmão, Moisés. Aí, aos 80 anos, Deus chama ele. Ele foge, depois desse episódio, descobriu-se quem era, ele foge. E fica Moisés 40 anos afastados, sendo desconstruído do que era e reconstruído no que deveria ser. Aí aos 80 anos Deus o chama
Agora sim, vai livrar o meu povo do Egito. O livro de Números vai dizer que Moisés, aos 80, ele era manso. Muito manso. Ou seja, manso mesmo. Mas muito manso. Aquele um que você cutuca e fica do meu jeito. Se ofende. Esse era o Moisés aos 80 anos. Transformado, sim ou não? Glória a Deus. Quem está falando que ele era muito manso? A própria Escritura. Mas ele tira Israel do Egito. Depois tem aquele evento que ele fica no monte com Deus 40 dias. Quando ele volta, ele encontra o povo fazendo o quê? Adorando o bezerro de ouro. Eu pergunto para vocês, qual foi a atitude do Moisés muito manso? Quando ele viu. Ele está com as tábuas da lei, irmão, que Deus escreveu com o dedo. O que você fazia com as tábuas dessa? Que Deus escreveu com o dedo para você. E você está com elas. Quem seria você com as placas dessa na mão? Rapaz, glória a Deus. Quando ele vê o povo daquele jeito, ele pega as placas, sobe o sangue de Moisés, ele quebra as tábuas no pé do monte, de raiva. Cadê o Mui Manso? O que aconteceu com o Mui Manso? Quem foi que quebrou essas tábuas? Foi o novo ou foi o velho? Aí eu pergunto, o que Deus falou para Moisés nessa hora? Nada. Deus considerou a personalidade de Moisés. Quebrou as tábuas. Só falou assim, sobe aqui que eu vou escrever tudo outra vez. Aí Moisés foi. Lá na frente, irmãos, um outro evento, o povo que você sabe gostava de reclamar. Não tem água. Aí lá vai Moisés falar com Deus, e Deus fala o seguinte, vai e fala a rocha, eu vou tirar água para o povo, eu vou ser glorificado. Moisés já está por aqui outra vez. O que ele fez? Falou com a rocha? Não, ele feriu a rocha. Quando ele fere a rocha, Deus fala o seguinte, por conta disso, você não vai entrar em Canaã. Se eu estivesse ali, eu até acho que falaria com Deus assim, Senhor, ele deu 2 pisadas só. 2 pisadinhas. Olha esse povo como é enjoado. A primeira reação nervosa de Moisés, Deus considerou temperamento. Na segunda, o que faltou? Caráter. Você sabe como é que é? E Deus nos julga pelo nosso caráter, não é pelo temperamento. É pelo caráter. Eu sei fazer, mas não faço. Eu conheço a verdade, mas não pratico. Olha onde que está o olhar de Deus nas nossas ações, no controle de nós mesmos. No controle de nós mesmos. Irmão, às vezes a gente não sabe lidar com o passado. As coisas já acabaram, eu estou sofrendo ainda. Já, tudo foi resolvido, mas eu ainda tenho uma expectativa. E se acontecer de novo? Aí eu fico sofrendo com uma irrealidade. Você sabe que 70% daquilo que você teme nunca vai acontecer? Não é demais um negócio desse? Já deve ter acontecido com você. Você já foi pedir aumento para patrão? Não? Sabe como é que funciona isso? É um drama, né? Não, eu estou trabalhando demais lá, estou ganhando só isso, eu vou falar com o patrão, vou falar. Obrigado, irmão. Aí você vai e ensaia assim. Não, eu vou chegar lá e falar assim, seu João, tudo bom? Então, eu tenho aqui, eu chego às 6, saio às 7 da noite. Aí você pensa assim, não, aí ele vai falar assim, não, mas o que você quer? Não, seu João, eu só poderia às vezes até me dar uma melhoradinha no salário. A gente vai fazendo esses planos na cabeça, não faz? Aí quando você está bem animado, aí você vai lá no dia, hoje eu vou falar com o homem, não vai ter conversa. Aí quando você chega lá assim, você bate na porta e já te dá um olhar fulminante. Aí ele fala assim, o que foi? Aí você fala assim, bom dia. Vai embora. Ou seja, você fez todo um plano, assim, vai dar tudo certo. Não deu, porque no meio do caminho a gente aborta. O medo foi maior do que a coragem. Aí a gente continua resmungando,
chateado porque não toma uma atitude que disse que ia tomar, mas não toma, mas fica reclamando. Eu não sei se na igreja de Deus pode ter alguém que reclama do que permite. Será que tem? Alguém me disse assim uma vez, pastor, a minha casa é um inferno, pastor. Eu falei, quem que manda lá? Ela disse, eu. Então, o diabo é você. Você está reclamando de algo que acontece na sua casa? Não é você que manda lá? Então, o que você está reclamando? Vai lá, ajusta lá você. Mas não. Eu fico sofrendo aqui, irmão. E não tomo uma atitude de governo. Uma atitude de governo. Uma atitude que eu vou... Não, eu não vou ficar com medo, não. Eu vou ter uma atitude de coragem. Medo é outra coisa, irmão. Acabei de falar. Síndrome de pânico, 9 anos. Eu já saí correndo pela rua sem direção. Eu já fiquei sem pegar elevador e passar em cima de ponte por bons anos. Eu tinha medo de ter uma crise de pânico. Aí você cria um mundo paralelo à sua realidade. Aí você vive num espaço que é seguro, onde você sabe que não vai ter uma crise. Se você sai para a rua, você fica verificando aqui se algo vai acontecer dentro de você. Olha só que prisão, irmão. Eu fico agora consultando a minha alma, se eu posso ou não viver. Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem. Mas a gente sofre assim, porque acha que não tem como mudar esse quadro, não tem como vencer isso. E tem, meus irmãos. Eu tive síndrome de pânico por 9 anos e já estou sem há 30 anos. Eu tenho um livro nessa área. É completamente possível de vencer uma depressão, vencer uma síndrome de pânico. Possível. Com o auxílio de Deus, que é o Criador, é o dono, é quem inventou o homem. Palavra de Deus, irmãos, cura. Porque João 8,32, que Jesus vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, uma verdade conhecida, mas não praticada, é um remédio na prateleira, e eu continuando doente. Eu preciso pôr em prática a verdade. Agora, essa prática exige domínio ou combate a esta alma, a esta carne, que não quer fazer o que Deus está dizendo. E aí, eu preciso entender que eu preciso lidar e rapidamente com sentimentos e emoções. Medo. Medo, irmão, ele não tem medo de você, você sabe? Você sabe que o seu medo não tem de você? Ele manda em você. Se você ameaçar o medo e não fizer nada, não vai acontecer nada. Mas se você tomar uma atitude contrária a ele, isso é... Eu atendi dentre vários casos, uma moça, 12 anos de idade. Você falou que atende muita criança. Ela já tinha passado por, sei lá, uns 5 ou 6 especialistas. Aí o pai desesperado, ele era até da rota. Ele ia lá levar a filha deles. Aí ela, a filha, a mãe, a gente conversava ali. E um dia ela falou assim, pastor, tem 3 anos e meio que eu acho que eu vou morrer. Aí me dá aquelas crises, eu começo a passar mal, eu vou defendendo. Aí daqui a pouco vem a minha família, me põe no carro, toca pro hospital, chega no hospital, alguma coisa eles fazem lá, eu volto para casa, melhor. 3 anos e meio. Eu falei, escuta, tem 3 anos e meio que você acha que vai morrer? Você não morreu. Você não morreu. Por que você não morreu? Arregala o olho. Como assim? Não, como assim? Pergunto eu, porque você não percebe que é algo que está na sua cabeça. Você não vai morrer disso. Mas você acha que vai. E quando você acha que vai, você se entrega. Quando deveria resistir, você cede. Toda vez que você cede, você se submete. E você só vence medo no confronto. E outro sentimento você só vence se matar ele de fome.
Quando você alimenta um sentimento, ele continua forte. E quando você foge do que você tem medo, você vai continuar sofrendo por conta desse terror. Em ambas as situações, vale e cabe o enfrentamento. Quando você enfrenta o medo, você vence. Eu me lembro, eu cheguei em São Paulo em 1980. Eu nasci em Goiás, minha família toda mineira, lá de Barbacena, Minas Gerais. Eu fui criança pequena em Barbacena mesmo, de verdade. Eu tinha um programa de televisão que o cara falava que ele era de lá. Criança pequena em Barbacena. Eu não era, mas eu fui lá da cidade. Quando eu cheguei em São Paulo, eu gostava de andar com a camisa do Cruzeiro e um meião, que vinha até o joelho aqui, azul e branco. E usava também aqueles quichute. Quem lembra do quichute aqui? Ele vinha com o defunto dentro. Ainda cheirava ruim demais. Assim. E tinha um menino na rua, que ele olhava pra mim, ele achava que eu era uma coisa muito engraçada. Ele não podia me ver que ele me dava um tapa na cabeça. Uma tapa na cabeça profissional, sabe? Abria a mão e dava. Aquilo doía, assim, que aquilo corria nas costas aqui. Mas eu tinha um medo dele, danado. O apelido dele era Pindoba. Então, toda vez que ele me via, ele vinha com querer me dar um tapa. Mas teve um dia, irmão, um ano e meio depois, eu falei, chega. O dia amanheceu, eu pus a minha camisa do Cruzeiro, peguei o meião, estiquei até onde deu. Você vai que eu caio, né? Aí, peguei o quichute, coloquei, fui amarrando, ele tinha o cadastro grande, você ia enrolando na perna, quase que pegava ele no pescoço. Saí pra rua envenenado. Eu morava numa ruazinha sem saída, assim. Parei assim na beira da rua, mas eu tava definido, hoje chega de apanhar na cabeça, chega. Quando eu olhei, quem vem? Lá vem Pindola. E ele andava meio torto, assim, né? Malandrinho, assim. Quando eu vi ele vindo, essa perna direita aqui, apagou. Sumiu. Eu fiquei só em um. E um pensamento assim, o que ainda tá fazendo aqui? Some, cara. Ele vai te bater outra vez. Eu falei assim, não, mas eu vou ficar. Hoje chega, hoje eu vou resolver isso aqui. Aí um outro pensamento falava assim, agora vai, mas some que tá chegando perto. Você tá louco? Aquele conflito, quando ele chegou bem perto, eu olhei para ele, irmão. Sabe quando você vai por tudo ou nada? Eu fui, encarei ele e falei assim, o que foi? Ele tomou um susto e deu um passo para trás. Quando ele deu um passo para trás, eu dei um passo para a única perna que estava funcionando, eu dei um passo para frente. Aí ele foi e falou assim, virou homem, né? Ele falou. Eu falei, virei, por quê? Eu tava doido, irmão. Fiquei doido na hora. Ele deu a volta por mim e foi embora. Quando eu vi ele indo embora, eu falei assim, um ano e meio, era só isso aqui? Era só isso? Irmão, a vida a gente sofre por anos, que não tem coragem nem de tentar resolver. Sofre de medo, que não tem coragem nem de dar um passo na frente, só para ver o que dá. Vive fugindo, aterrorizado embaixo da cama. Sendo que o enfrentamento vai mostrar para nós que a sombra do medo é muito maior do que ele mesmo. Então, se eu não aprender a lidar com o que eu sinto, minha espiritualidade, irmão, vai ser o quê? Imagina se Jesus tivesse uns picos de chateação. Vamos lá em Mateus capítulo 8. Aquela multidão lá na porta da casa onde Jesus estava. Aí, então só, tem uma multidão aí de enfermos, endemoniados.
Imagina se Jesus olha pela janela e fala assim, nossa, não, hoje não, hoje. Ó Pedro, fala para a turma voltar segunda, depois do almoço. Hoje não estou bem, um passarinho cantou aqui a noite toda, dormi mal. Ó, manda essa turma, volta semana que vem. Tem esse Jesus aí na sua Bíblia ou não? Meio cansado, assim, hoje não vou atender ninguém. Não tem não. Sempre pronto. O que não significa que ele não se abateu. Aqui eu quero fechar esse nosso momento, irmãos, com o que eu tinha falado aqui anteriormente, essa base de Mateus 26. O que nós precisamos aprender ou aperfeiçoar é alinhar 3 motores dessa nossa constituição humana, que é sentimento, vontade e inteligência. Tudo que você faz envolve sentimento, vontade e inteligência. Mateus 26, aquele momento do Getsemane. Jesus está no Getsemane, ele está em instantes da cruz. E ele vai dizer para os seus discípulos, a minha alma está abatida. Ora comigo. Ele confessa o que está sentindo. Ele está com um sentimento de abatimento. Ele não esconde o que ele está sentindo. Ele fala. Às vezes a gente sofre porque não quer dividir uma realidade. Falar das nossas lutas, irmãos, é muitas vezes uma ótima ferramenta de cura. Às vezes só porque você pôs para fora o que estava sentindo, você é curado. Então Jesus não esconde. Então ele revela o que está sentindo. Aí na sequência, ele vai revelar o que ele queria, vontade. Aí ele faz uma oração interessante. Ele diz para o Pai, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Uma semana antes, lá em João capítulo 12, Jesus tem um momento assim, de abatimento. Ele fala para os discípulos a mesma coisa, minha alma está abatida. Mas ele fala assim, mas o que eu vou dizer? Pai, livra-me dessa hora. Eu vim para essa hora. Mas no Getsemane ele faz essa oração agora. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então, ele deixa evidente o que ele está sentindo e deixa evidente o que ele está querendo. Mas ele vai fechar esse momento com uma atitude inteligente. Ele vai dizer, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Irmãos, nós temos que fazer o que nós precisamos fazer. E nem sempre o que a gente precisa fazer, a gente sente que tem que fazer. Ou nem sempre a gente é o que a gente quer fazer. Mas nós temos que ter uma vida com atitudes inteligentes, não atitudes emocionais. Vou falar uma coisa para vocês sabem muito bem. O Evangelho, ele é emocionante, mas ele não gera pessoas emocionadas. Ele gera pessoas curadas, que dominam a alma e deixam fluir o espírito. Porque sabem lidar com o que sentem e com o que querem, mas têm uma atitude racional. Vou fazer o que tenho que fazer. Aí volto naquele exemplo que já dei aqui. No sinto de perdoar, não interessa. Eu tenho que perdoar. Sentindo ou não, vou fazer. Quando a gente chega nesse ponto, irmãos, aí, certamente, podemos dizer que somos pessoas espirituais. Gente que a igreja pode contar porque sabe que você estará presente. Sabe que existe um compromisso. Sabe que existe uma palavra que foi dada e será cumprida. Porque há uma pessoa liberta das amarras da alma, que ainda possui uma alma, mas não é mais dominada pela alma. Amém, meus irmãos? Então, identifique o que você sente. Tem um sentimento que te governa, dê uma resposta contrária ao que ele está pedindo. Aí amanheceu segunda-feira,
Olha, hoje eu não estou com vontade de fazer nada. Vou fazer. Hoje não quero nem ferver uma água. Vou fazer aqui uma bacalhoada. Vou para o extremo. Vou para o contrário. Lutero dizia assim: eu costumo orar 2 horas por dia, mas quando está muito difícil, eu oro 3. Eu não diminuo, eu avanço. Porque assim eu controlo de novo essa alma que é contra Deus, mas tem um espírito a favor. Amém, irmãos? É isso que Deus espera de nós. A igreja primitiva era assim. Uma igreja valente. A morte batendo na porta e o culto acontecendo até o final. Ameaçados de todas as maneiras, mas cumprindo a vontade de Deus. Nós somos a mesma igreja. Temos o mesmo espírito, o mesmo chamado, os mesmos alvos e propósitos. E às vezes nós abortamos, saímos do caminho, porque a gente não sabe lidar com a ofensa de um irmão, não sabe lidar com o passado que já passou, não volta mais, mas fica ali cozinhando, sofrendo por algo que já morreu, mas eu não enterro. E aí tem uma vida espiritual capenga. Um dia sou Moisés, no outro dia sou Judas. Num dia estou no monte, no outro no vale, arruinado. E o que Deus espera de nós é uma constância. Por quê? Lucas 21, 28. Erguei as vossas cabeças, que a vossa redenção está próxima. Jesus vem buscar essa igreja. E ele vai fazer a declaração em Mateus, que a gente fica pensando, quando diz o nosso Senhor: será que quando vier o Filho do Homem, ainda vai encontrar fé na terra? Que pergunta é essa? Por que isso? Por conta do perigo em que o espírito pode ser punido, ou brecado, ou limitado por uma alma que deveria estar sendo governada, mas ainda está sentada no trono. E nós temos palavra para poder seguir e crer, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Ser crente é fácil, não é? Não. É difícil, mas é uma glória, né? Um dia você vai chegar no céu e vai falar assim: e não é que valeu a pena mesmo? Vamos orar? Glória a Deus. Fazer oração aqui, temos um momento aí, se houver algum questionamento, né, pastor? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos muito, meu Senhor. Que momento mais precioso. Que momento, ó Deus, onde nós sabemos que estamos sendo instruídos pela ação do Teu Espírito e que devemos, ó Deus, a todo tempo governar essa alma, essa carne que é contra o Senhor, que é contra a nossa vida espiritual. E é preciso governar os sentimentos e emoções e andar no Espírito. Ajuda-nos em todo o tempo a sermos cada vez mais ousados, habilidosos nesse sentido. E assim, ó Deus, certamente haveremos de glorificar o Teu nome muito mais e cumpriremos, ó Deus, cada um o seu chamado, seus alvos e tarefas. Nós te agradecemos por esse momento tão precioso, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Senta um pouquinho mais. Você tem alguma pergunta que você quer fazer?